Fala galera, tudo bem? 안녕하세요. Vamos para nossa lição 9C, a última lição da lição 9, a última parte. Vamos falar um pouco mais sobre o futuro. A gente vai falar sobre uma outra forma de conjugar verbos no futuro, adjetivos, né? Usando o futuro, o verbo ser, na verdade, no futuro. Usando o 되다, né? Conjugando ida no futuro é igual ao que foi feito acima, ou seja, na aula B, né? Aula 9B. Mas também é possível usando outro verbo, 되다. 되다 é uma das palavras mais difíceis em coreano, em grande parte por causa dos seus muitos significados. Seremos apresentados a cada um desses significados conforme progride em nossas lições. Mas o primeiro significado de 되다 é tornar-se, que é levemente diferente de ser. Deixe-me te apresentar a palavra 되다, mostrando alguns exemplos de seu uso no passado. Observe a forma que 되다 é usada. 이가, antes do substantivo, né? É adicionado a um substantivo, 이가, que o sujeito se torna em vez de 를, que aprendemos antes, né? Então, 저는 선생님이 되었어요. Eu me tornei um professor. Então a gente tem 되었어요, que é um pouco diferente de 저는 선생님이었어요. Eu era um professor. Então a gente tem o verbo 되다 no passado, 되었어요. E tem o verbo 이다 no passado, 이었어요. Semelhantes, mas a diferença entre tornar-se e ser é que tornar-se sugere que antes daquele tempo a situação era diferente, né? A pessoa não era um professor e tornou-se um professor. Tenho certeza que, né, entendemos isso, você entende isso, mas deixe-me descrever isso usando exemplos em português. Eu me tornei um professor no passado. Eu era um professor no passado. Quando você diz eu me tornei um professor no passado, está indicando que antes do ano passado você não era um professor. Um professor no ano passado, né? Não era um professor, mas no ano passado você se tornou um professor. Quando você diz eu era um professor no ano passado, não está especificando se você era um professor antes dessa época também, ou mesmo se você ainda é um professor. Tudo que você está especificando é que você era um professor no ano passado, e nenhuma outra informação é dada. 되다 pode ser usada no presente também. Novamente, tem pouca diferença em relação a ida. Guardarei exemplos para quando eu estiver apresentando outros princípios gramaticais, né? Quando formos estudar outros princípios gramaticais mais adiante no nosso curso. O meu propósito, né? Nosso propósito em mencionar isso agora é de explicar a aplicação no tempo futuro. Primeiramente, é estranho conjugar ida no futuro, usando 겠다. 나는 선생님이겠다. Se você quiser dizer que alguma coisa será algo no futuro, não há grande diferença em usar 되다 ou ida, por causa da natureza da palavra 되다. Por exemplo, 저는 곧 선생님이 될 것입니다. Eu me tornaria um professor em breve. Então a gente vê aqui tem o lir, né? E 것이다, que é o que estudamos na aula passada, junto com 돼. Ok? 저는 곧 선생님일 거예요. Eu serei um professor em breve. Então aqui a gente tem o verbo ida com lir e 것이다 conjugado, né? Outros exemplos. 나는 미래에 의사가 될 거야. Tá informal, né? Mas é futuro. Eu me tornarei 되다 com lir 것이다. Eu me tornaria um médico no futuro. 나는 미래에 의사일 거야. Eu seria um médico no futuro. Então aqui tem 이, que é o verbo ida, lir 것이다, né? Eu serei um médico no futuro. 한국이 곧 좋은 나라가 될 것이다. A Coreia, né? 한국이 se tornará um bom país logo. 좋은 나라, logo 곧, né? 좋은 나라가, tem que ter o H antes do 되다, ou I, se for consoante aqui, lir 것이다.
한국이 곧 좋은 나라일 것이다. A Coreia será um bom país logo. Será, se tornará. Na il, verbo ida com lier 것이다. 이 장소는 공원이 될 것이다. Este lugar se tornará um parque, né? Este lugar e 장소는, este lugar, um parque. Aí antes do twei tem o i, porque tem o ni은 aqui, né? 될 것이다. 이 장소는 공원일 것이다. Este lugar será um parque, né? Verbo ida, 것이다. Eu só quero deixar claro aqui que o ir que você está vendo acima não é a palavra ir. Na verdade, é a conjugação do verbo ida, né? Usando a conjugação ensinada na lição, a verbo ida, usando, na verdade, é a conjugação do futuro de ida, que é o que a gente está vendo. Ir. Ir 것이다. ida mais ir 것이다. Que a gente está estudando agora, que a gente estudou na última lição. Conforme aumenta seu vocabulário, você será capaz de aplicar esse mesmo formato de frase para criar frases como: este lugar se tornará um parque no próximo ano. Não é difícil, né? Eu me tornaria um médico em alguns meses. Na lição 11, aprenderemos o vocabulário necessário para criar esse tipo de frase. As frases acima usando ida e tueda no futuro podem ser usadas para fazer frases negativas também. Ao fazer a forma negativa de uma frase com tueda, você pode, né, podemos simplesmente adicionar an ou tianta, que é o que aprendemos já, como qualquer outro verbo ou adjetivo. Quando estiver fazendo a forma negativa de uma frase com ida, devemos usar anida. Podemos mudar cada par de frase acima para uma frase negativa. Por exemplo, 나는 미래에 의사가 되지 않을 거야. Eu não me tornarei um médico no futuro. 나는 미래에 의사가 아닐 거야. Eu não serei um médico no futuro. 한국이 곧 좋은 나라가 되지 않을 거야. A Coreia não se tornará um bom país logo. 한국이 곧 좋은 나라가 아닐 거야. A Coreia não será um bom país logo. 이 장소는 공원이 되지 않을 거야. Este lugar não se tornará um parque. 이 장소는 공원이 아닐 거야. Este lugar não será um parque. Essas frases, apesar de um pouco ridículas, são gramaticalmente corretas. Eu não consigo pensar no momento em que você realmente, né, um momento em que nós realmente queira dizer uma frase assim. Mas elas são todas possíveis se uma situação certa surgir. Na maioria das vezes, haveria uma maneira melhor de dizer cada uma dessas frases. Por exemplo, em vez de dizer 나는 미래에 의사가 되지 않을 거야, eu não me tornarei um médico no futuro, seria provavelmente mais natural dizer algo como: eu não quero me tornar um médico no futuro. Vamos aprender a dizer isto, né? E outros princípios gramaticais que pode fazer o nosso discurso parecer mais natural à medida que progredimos com os nossos estudos, né? Por enquanto, vamos tentar entender o que está sendo feito gramaticalmente e não se preocuparmos, né, demais sobre quando realmente usaríamos uma frase assim. A conjugação de ida no futuro é introduzida nessa lição, né? Vamos falar aqui uma conjugação diferente. Alguns exemplos aqui. 그 사람이 의사일 거예요. Essa pessoa provavelmente deve ser um médico. Então é uma outra forma de usar o lier. 의사일 거예요. 그것은 여권일 거예요. Essa coisa provavelmente deve ser um passaporte. 문제는 돈일 거예요. O problema provavelmente deve ser dinheiro. Essas frases também podem ser ditas usando anida em vez de ida. Olha que interessante, né? O lier 것이다 pode ser usado como probabilidade, né? Como, tipo, deve ser. 그 사람이 의사가 아닐 거야. Essa pessoa provavelmente, né, não deve ser o médico. Eu acho que não é o médico. Provavelmente não é o médico. Não deve ser médico.
그것은 영원히 아닐 거야. Essa coisa provavelmente não deve ser um passaporte. Isso não deve ser um passaporte. 문제는 돈이 아닐 거야. O problema não deve ser dinheiro, né? Provavelmente não é dinheiro. Então, né, observemos que nesses casos é o locutor, né, quem está falando sobre ele mesmo. Ele não está falando sobre ele mesmo. Mesmo que a frase esteja conjugada no futuro, o locutor está supondo, é uma suposição, né, alguma coisa no presente. Logo, é estranho incluir indicadores de tempo, por exemplo, ano que vem ou em alguns meses, porque o locutor não está tentando criar esse tipo de sentido. A pergunta então se torna: como eu posso distinguir se uma pessoa está fazendo alguma previsão ou falando que alguma coisa será algo? Aprenderemos continuamente no nosso estudo de coreano que entender uma frase em coreano depende puramente de contexto, né? Isso é muito importante. E que a situação quase sempre deixa claro o que o locutor quer expressar. Por agora, em vez de nos preocuparmos com essas nuances, né, esses detalhes, vamos nos concentrar em como usar lir gotida para conjugar verbos e adjetivos no futuro e perceber que tweida pode ser usado no lugar de ida ao conjugar no futuro. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Quer dizer, né, essa última lição da lição 9, a última parte. Vamos prosseguir com a lição 10, ok? Não se esqueçam aí de curtir os vídeos, se inscrever no canal para acompanhar nossas aulas de coreano e ativar o sininho, né, para continuar acompanhando e, se possível, divulgar para a galera que quer aprender. Beleza? Se tiver alguma dúvida, por favor, chame, faça comentários, ok? Mais uma vez, muito obrigado, 감사합니다. Bons estudos.